presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a paz é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ver meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem
Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Meu nome é Sérgio. Oi, pessoal, boa noite, sou Verônica. Nós somos líderes do Ministério de Edificação de Famílias aqui da Igreja do Nazareno em Boa Viagem e estamos com mais uma quinta-feira com mais um programa Família em Foco. E como sempre, a gente vai dedicar esse momento, né, à entrega do programa nas mãos do Senhor através de uma oração. Verônica vai nos levar em oração, amém? Oremos, gente. Santo Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Jesus, por mais um dia, por mais uma noite aqui na tua presença. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco, nos ajudando, nos orientando. Nós entregamos a ti, Pai, esse momento, Jesus. Conduz conforme a tua vontade, como tu queires, Pai. Nos usa aqui para a honra e glória do teu santo nome. Usa a nossa boca, Deus. Que saia palavras, tudo, Deus, permitidas por ti, Deus, nesta noite. Abençoa todas as pessoas que estão aí do outro lado, nos assistindo nesse momento. Se faz presente no lado de cada um deles, Deus, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão entristecidas porque perdeu algum ente querido, por algum motivo, né, que a gente não sabe, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está aí com eles. Então, ajuda eles, Pai. Leva alegria para essas pessoas. Leva esperança, Deus, em nome de Jesus. Em momentos tão difíceis, Senhor. Mas que eles sintam a tua presença e saiba que o Senhor está com eles em todos os momentos, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor não desampara aqueles que o Senhor ama, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor Deus. Queremos te consagrar, Pai, consagrar esse programa Família em Foco em ti. Está aqui nas tuas mãos, Senhor. Agora é contigo, Jesus. Obrigada por essa grande oportunidade, Pai, de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo de ti e aprendendo teus ensinamentos, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. 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 E para você que está nos assistindo, que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa a sineta para que você possa receber, né, o conteúdo do nosso canal e, se possível, deem likes. Se gostarem, deem likes. Amém? Amém. E antes de mais nada, vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre como todos nós sempre somos presos a alguma coisa. Nós nos programamos, nós nos planejamos, e aí a gente vai traçando aquelas metas para as nossas vidas, não é? Desde o nosso nascimento, os nossos pais já vão traçando um pouco do nosso roteiro de vida, né? Como a gente já vai escrevendo a nossa história da vida, quando que quem é o maior escritor do roteiro da nossa vida é Deus, não é? E isso a gente fica preso àquilo e a gente vê a nossa vida acontecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo e muitas vezes com isso os nossos sonhos vão morrendo junto com esse nosso crescimento e com esse passar do tempo. E nesse passar do tempo, como nós somos muito imediatistas também, a gente vai deixando alguns sonhos das nossas vidas morrerem. A gente vai deixando para lá, vai virando páginas do nosso livro, né, achando que aquilo ali não vai acontecer e vou passando, vou virando aquelas páginas. Mas o que eu quero dizer para vocês essa noite, e é o que vocês vão perceber através do que a gente vai conversar com vocês, é que Deus não está preso ao tempo. Nós sim, nós nos prendemos a todos os detalhes do tempo, está se passando, o que é que vai acontecer, isso ainda não aconteceu na minha vida, e enfim, será que não vai acontecer nunca? Mas é quando eu digo a vocês mais uma vez, que Deus não está preso a tempo. E vamos começar, para vocês perceberem isso, a gente vai fazer uma leitura aqui na palavra, que está lá em Lucas. Lucas 1, vamos começar pelo versículo 5. Lucas 1, a partir do versículo 5, se você tiver com suas Bíblias aí, abram, nos acompanhem. É uma história conhecida, é uma história gostosa de se ver, de se ler. E vamos lá. Verônica vai ler para a gente. Que nos dá esperança, né? Amém. Daquilo que um dia a gente orou, né? O Senhor ainda pode fazer, né? Amém. Ele é fiel, Ele é justo. E é o Deus que promete. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, né? Se for realmente da vontade dEle, Ele vai cumprir.
independente do tempo. É verdade, Verônica. Antes de você começar a ler, como ela falou bem aqui, apesar de que muitas vezes nós estamos em oração, em constante oração, ou então desde muito jovem a gente está nas nossas orações, aquela petição para o Senhor, aquele nosso desejo, aquela nossa vontade, e nada aconteceu. Eu sei que eu tenho orações na minha vida, hoje eu tenho 56 anos, e eu tenho orações minhas que de, sei lá, 30 anos atrás, e que ainda não foram respondidas, ainda não aconteceu. Mas aí a gente vai ver agora nessa leitura que há esperança e que Deus não está preso Ao a tempo. tempo. Amém? Independente do tempo, Vamos o lá. Senhor está preparando aí, né? As bênçãos para todos nós. Vamos lá. Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te as boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram a visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Amém. Vamos ler por aqui, né? Parar por aqui. Amém. E aí eu quero conversar com vocês, né? A gente vai conversar sobre Zacarias e Isabel. Como foi dito aqui na palavra, Zacarias, segundo estudos, ele já tinha mais de 60 anos. E Isabel, acho que mais de 50 anos também. Então já eram velhos. E é claro que, como fala aí na palavra, ela era estéril. Não é? E veio a notícia do anjo. Mas para que a gente possa entender melhor, Zacarias, tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram da linhagem, né, descendente de Abias, da linhagem de Arão, que era uma linhagem em que todos daquela linhagem eram sacerdotes. Naquele período existia um templo e por volta de 18 mil sacerdotes. Imagina, gente. Né? Hoje a gente busca tantas pessoas que pudessem estar tocando templos. Né? Hoje em dia as nossas igrejas mesmo, precisando tanto de que sejam levantados pastores, evangelistas, tanta coisa. Mas naquela época já existia 18 mil, imagina só. E esses 18 mil, eles gostavam, claro, de exercer o sacerdócio.
né? Verdade. Eles tinham intenção de exercer esse sacerdócio. Porém, como eram bastante, se eu não me engano, eram 24 sessões. Dentro dessas 24, imagina, esses 18 mil, quase 20 mil, eram alocados nessas 24 sessões. Ficavam 1.000 por sessão, né? Que eram divididos por 24 e ficavam Dá 1.000. quase 1.000 por Imagina, sessão. tanto de sacerdote para Muitos sacerdotes para um templo só. querer fazer um E aí serviço. acontecia que eles trabalhavam na festa do tabernáculo, na Páscoa, e outras festividades assim, muito restritas. Eram só 3 tipos de festividades que eles estavam envolvidos, não é? Era na Páscoa, no Pentecostes e na festa do tabernáculo. E o interessante é que, claro, eles tinham todo o prazer de servir naquele sacerdócio. Porém, no resto dos anos, quando não estavam acontecendo essas festas, eles tinham 2 semanas. Cada sessão tinha 2 semanas para que os sacerdotes exercessem a sua função. Por ano, né? Por ano. E quando aquilo acontecia, gente, de ser sorteado, que eram muitos, então eles eram sorteados para ver quem ia queimar incenso, quem ia estar conduzindo aquilo, porque era o hábito queimar incenso, né, no templo. No santuário. E o queimar incenso, gente, imagina assim, brasas, né, tava ali brasas assim incandescentes e chegava realmente com o incenso e jogava ali o incenso. Isso era queimar o incenso. Isso era um momento simbólico onde se dizia que no momento em que aquela fumaça subia, ela estava levando as orações, as petições de todo aquele povo, a adoração ao Senhor através daquela fumaça. Era um momento muito né? nobre, né? Muito nobre. E você especial para ser eles. escolhido Isso. para queimar incenso era o sonho de todo sacerdote. Tudo que eles queriam. Né? De um dia, pelo menos, ter essa oportunidade. Era um momento de honra, né, Sérgio? Ele se sentia honrado em estar ali naquele momento, né? Um privilégio para eles. E Zacarias, casado com Isabel, que também que para a época era uma coisa fantástica, ela ser de uma linhagem sacerdotal também. Então isso era meio que um status, né? O cara ser casado com uma da linhagem sacerdotal também. Porém, Isabel era estéril. Né? E por isso acontecer de Isabel ser estéril, eles eram muito discriminados na sociedade. As pessoas né? olhavam meio torto para os dois, porque eles eram tão perfeitinhos, né? Fazia tudo, obedecia bem direitinho, né? Os mandamentos. Independente do fato da esterilidade de Isabel, eles eram extremamente comprometidos com a obra do Senhor. Né? Imagine todos os mandamentos, eles cumpriam. Exatamente. Todos os mandamentos. Então, assim, aos olhos do Senhor, perfeitos. Eram exemplos, né? Porém, todos. Aos olhos humanos, não. E se dizia, inclusive, que ele não tinha, vamos supor, capacidade de chegar diante do Senhor por ele não ser pai. Por ele não ter o fato de ser pai. E interessante que na sociedade da época, ele podia muito bem ter outra mulher, já que a dele era estéril, ou então se divorciar de Isabel. Para ter outra mulher, para ter filhos, ter né? filhos. Né? Mas ele, gente, como aí a gente começa a ver como ele foi um bom marido. Excelente. Né? Um excelente marido, porque mesmo naquela toda facilidade de que, como ela não podia ter filho, eu posso arrumar outra mulher. Né? Eu posso terminar isso aqui, esqueço ela e vou constituir minha família. E eles eram muito visados em relação a isso, porque na época existia também, se você vai envelhecer e não tem os filhos para cuidar de você, entendeu? Já era uma coisa meio assim, e aí, quem vai cuidar desses idosos aí? Né? E eles então, eram vistos assim como pessoas amaldiçoadas. Isso. A mulher não podia ter filhos, todo mundo olhava, não, eles são amaldiçoados, né? Então era um sentimento muito forte. E era uma coisa assim, meu Deus do céu, era muito humilhante, né? Para eles, para ela, porque ela não podia ter filho. Então ela se sentia muito humilhada. Imagina, Sérgio, ela fazendo tudo direitinho, como Deus queria, e ter essa falta, né? Que ele não podia ter filho. Meu Deus. E é certo, né? Verônica, que eles de muito vinham orando por esse filho. Né? Verdade. Mesmo ela sendo estéril, se eles criam no Deus Todo-Poderoso que realiza milagres, eles estavam buscando esse milagre para ela poder conceber, para eles terem filhos. Né? E sair daquele período, não só para sair do período de humilhação, daquele processo de humilhação, mas realização né, de um desejo, o desejo, né? O sonho deles.
Claro, com certeza. E daí, Isabel, com tudo isso, ele não deixou. Por isso que eu digo que ele era um excelente marido, né? Que podia ter Verdade. feito isso. Hoje a gente vê, por tão pouco, por tão menos, as pessoas se separam. Se separa. Né? Os homens Verdade. deixam suas mulheres. Enfim, hoje as pessoas não têm mais aquele vínculo, aquele amor, aquele respeito. É muito Verdade. o eu. Né? As pessoas olham muito para ele. Ali não, ele estava vendo Isabel como uma mulher que ele amava, uma serva do Senhor, que estava ali junto com ele, os dois caminhando juntos. Né? Verdade. Estavam ali fazendo tudo o que podia ser feito no templo, em prol do templo. Inclusive Isabel, ela era conhecida, tinha um grupo de mulheres conhecidas como as filhas de Arão, que era ali, ela cuidava como se fosse da uma parte de beneficência, né? Ajudava os pobres em alimentação, uma série de coisas. Então eles eram extremamente envolvidos. Ou seja, E ainda assim, imagina, poxa, e até a pessoa olhando de fora, tão envolvidos, porque o Senhor não concede essa graça a eles. eu acho Não que todo consegue esse mundo milagre para eles. ficava perguntando. Eles mesmos, eu acho que ficava ali, né? Por que, Senhor, né? Porque, né? Porque a gente, mas eles não deixavam de fazer nada, né? Continuava ali. Eu acho Não que se eles revoltaram com o Senhor em porque nenhum muita gente se momento. revolta, né? Poxa, eu queria tanto, pelo menos um filho, e não vem. Tantas pessoas ali, né? Com certeza eles vinham com filhos, e por que a gente não? Com certeza na cabeça passava, né, gente? A gente faz tudo tão direitinho, a gente tá aqui nos teus pés, faz tudo que o Senhor manda, não sai da linha, obedece, nós somos obedientes e tudo, trabalha na obra, faz tudo direitinho e a gente não tem, né? Então, assim, para eles com certeza era difícil, Era né? bem Mas nenhum difícil. momento fala que eles eram revoltados, que Não. eles deixaram de fazer a obra de Deus porque Deus não escutava a oração deles, né? Não. Com certeza E eles isso eram sábios também, é né? bom que nos leva a ver também, gente, que as adversidades da vida, ela acontecem com pessoas boas também. Com certeza. Né? Não é aquela Verdade. nós não somos, por sermos bons ou fiéis ao Senhor, nós não somos blindados De às jeito coisas que nenhum. possam acontecer. Né? As coisas naturais, como foi o caso da infertilidade, como coisas que também acontecem no mundo, no dia a dia, que nós não Verdade. somos blindados. Por mais que sejamos tementes ao Senhor, sejamos envolvidos na obra do Senhor, né? Obedientes ao Senhor, mas nós não somos blindados. Então, Tem coisas as ruins, provações, né, também. ou adversidades acontecem com pessoas boas também. É verdade. Sérgio, voltando, né, para o que ele falou, que ele era um excelente marido, não deixou ela, que ele tinha ali, né? Podia muito bem ter deixado ela, arrumado outras mulheres e ter vários filhos, né? Mas ele ficou ali fiel a ela. Eu lembro, assim, quando eu passei um período doente, que a gente estava uma vez no hospital, e eu lembro que tinha várias pessoas ali que estavam sós, né? Porque eu estava sempre com meu marido, com minha família, mas tinha gente que estava sozinho. E teve um senhor que eu cheguei e perguntei, cadê sua esposa? Porque ele estava muito debilitado, ele já estava querendo desistir, ele estava fazendo uma ressonância. E ali ele queria desistir, porque tanta gente ali, né? E ele cansado já de lutar, né, pela doença, era o câncer que ele tinha. E eu lembro que a gente chegou para conversar com ele e ele disse assim: minha esposa me deixou, porque eu adoeci, porque eu estou doente. Porque muitas vezes a gente acha que é o homem que abandona as mulheres, né? Muitos abandonam porque estão doentes e tal. Mas ali me chamou a atenção, porque eu lembrei desse caso agora. E minha esposa me deixou porque eu estou doente. E ele queria abandonar ali, né? Ele estava fazendo, a gente estava lá para fazer, eu estava lá para fazer radioterapia. E a máquina tinha quebrado e a gente tinha que esperar, sabe? E ele disse, eu desisto, eu não vou fazer mais, cansei. Então, ele sozinho, e não tinha ninguém para estar ali apoiando, ajudando ele. Foi quando a gente perguntou, ele respondeu. Então, assim, muita gente abandona o companheiro, né? Porque está doente, por algum motivo tão bobo. E a gente vê ali o exemplo de Zacarias, né? Porque isso era muito sério. Pode até nem ser tão sério hoje, porque a gente vê tantos casais que nem querem ter filhos, né? Ah, não quero ter filhos, não. E aí vai, pega um cachorrinho e tá tudo bem. Mas naquela época era muito sério isso, né? Porque era uma honra um casal ter filhos. E principalmente eles como sacerdote, ele como sacerdote, e toda essa sua linhagem. Mundo, né? E aí a gente, como Verônica falou isso, é triste a gente ver, né, as pessoas realmente que não têm esse envolvimento, esse amor, esse zelo que ele teve. Agora, como a gente vê também, que é bom lembrar o fato de Elcana, né? Elcana também, o marido de Ana também,
firme e forte, não abandonou o barco, não abandonou Abraão né, não abandonou Sara. Abraão Quando e eles eram Sara. jovens, Então a gente tem uma série de podia ter exemplos deixado e não bíblicos deixou. É que verdade. isso ocorriam. Mas aí a gente voltando a Zacarias, né, com tudo isso, e já tinham até meio que desistido e achando, não vamos mais ter filhos. Né? Certeza. Essa oração que estamos incessantemente fazendo, acho que ela não vai mais ser respondida. Não é? E aí chega um belo dia, né? Viraram a página, né, Sérgio? Viraram, esquece, Deve deixa ter para vindo lá. outras orações. Que é como eu falei no início, nós temos esse hábito de virar algumas páginas, de abandonar alguns A sonhos, oração velha né? vai De ficando pra deixar trás. morrer alguns sonhos. Verdade. Mas é como a gente diz, deixar morrer por quê? Não, isso não vai mais acontecer porque eu já estou com essa idade, isso não vai mais acontecer por conta disso. Quantas pessoas, só dando um exemplozinho, que já se acham velhas, por exemplo, para ingressar na universidade. É verdade. Né? Não vou mais atrás. Eu tinha um sonho de ser médico, por exemplo. Mas eu já estou velho, eu não vou mais fazer medicina, porque medicina... Mas o que eu quero dizer a vocês, gente, o tempo de Deus é diferente do nosso. O Senhor é Senhor do tempo. Então não é isso. Os sonhos que Ele já tem traçado para nós, se é para acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Né? Vai acontecer. A gente não acha que a gente está jogando fora as nossas orações. Né? Esse momento de comunhão com o Senhor, isso é fundamental. A gente precisa, sim, externar os nossos sonhos diante do Senhor. Né? Se Ele vai realizar ou não, aí é outra história. Mas Cabe a gente ele, não né? pode nunca abrir mão dessas nossas orações, desses nossos sonhos, porque só o Senhor sabe e que tempo vai realizar. Porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Totalmente. Né? E a gente quer que a coisa aconteça hoje. Eu estou sonhando num negócio, já quero que aconteça amanhã. E se não acontecer amanhã, eu vou ficar de birra, eu vou sair da igreja, eu não vou buscar mais o Senhor, vou ficar de beicinho, de braço cruzado para o Senhor. Né? E diferente completamente do que Zacarias e Isabel faziam. Eles estavam cada vez mais envolvidos ali na obra do Senhor. E o Senhor, Ele não esquece, gente. Ele não esquece nenhuma oração da gente. A gente esquece. Tem coisas na vida da gente que a gente orou atrás. E quando a gente vê o Senhor chegar ali, surpreende, né? Meu Deus, nem lembrava mais dessa oração. Mas você fez. Se você orou, está aqui no coração do Senhor, né? Na hora certa, o Senhor vai realizar, se for da vontade A dele. gente acha que ele né? não está ouvindo, mas ele está ouvindo sim. É. Mas aí, voltando para o Zacarias, chegou o momento, ele veio para Jerusalém, porque era o grupo dele, né, a sessão dele, que iria estar nas 2 semanas. E ele foi escolhido ou sorteado para queimar incenso naquela noite. E aí chega que ele entra, né, no templo para fazer isso, para queimar o incenso, claro, radiante de alegria, porque tem pessoas que nunca nem tiveram acesso a isso, a queimar esse incenso. E ali ele foi queimar. Enquanto ele queimava o incenso, o resto do povo ficava do lado de fora. Orando, né? Em Orando. oração. E dizia assim, que voltavam suas faces para Jerusalém, né? E ficavam orando. E ali naquele meio tempo, eu sei, a gente tem plena certeza dos sonhos dele, dos desejos dele, apesar dele estar ali como sendo um representante. Quando a pessoa queria queimar o incenso, ele era um representante Do de povo. todo aquele povo que estava ali orando também. Então ele começa a queimar aquele incenso e começa a fazer aquelas orações, porque ele estava ali diante de Deus, né? Como um representante daquelas pessoas e fazendo aquelas orações todas, meio que trazendo o que aquelas pessoas queriam enviar para o Senhor. E teve uma surpresa. E claro, antes disso, ele colocando dentro daquelas orações os seus sonhos pessoais também, Exatamente. os seus desejos. Enquanto ele estava ali com o rosto em pó, né, no pó ali deitado, curvado diante do Senhor, ele recebeu a visita. Né? Amém. Chegou aquele anjo, o anjo Gabriel, Glória a chegou Deus. até ele, e é claro, como diz a palavra, ele se assustou, como você se assustaria, como eu e como ela também, né? Com certeza. E aparece ele ali e dando uma notícia de que ele iria ser pai. Olha pra Ele, ele. como assim? Que presente. Eu já tenho 60 anos, minha mulher já está velha também, mas você vai ser pai. Né? E tipo assim, era um sonho muito grande dele, era o desejo, era as orações estavam ali em cima daquele plano, Que surpresa. né? Que era um plano né? dele. Mas no determinado tempo, o Senhor fez cumprir. Chegou e por a que hora, não né? fez antes? Aí algumas pessoas falam, porque esse mesmo anjo, Gabriel,
que chegou para falar com Zacarias é o mesmo Gabriel que foi falar com Maria, né? Exatamente. Quando foi anunciar que ela iria conceber a Jesus. E aí ele chegou e dizendo, aí as pessoas dizem, poxa, para Zacarias, que já era velho, ele chegou atrasado. Para Maria, que era muito nova e virgem ainda, que não era nem casada, Porque né? nem marido ainda, né? Ainda era noiva de José. E queria se expor a alguns Nova, julgamentos, ele se antecipou, porque ele não esperou Maria São dois casar, extremos, né, né? Sérgio? Então pegou o velho e a jovem, É. né? O velho atrasou, que já era para ele ter sido pai há muito tempo, e a jovem ainda tinha Antecipou. tempo, antecipou, né? Porque nem casada era. Então assim, aí a gente começa a ver, o Senhor é Senhor do tempo, Deus é o Senhor do tempo. Ele não é né? preso ao tempo. Não é preso ao independente tempo, de né? qualquer Não é coisa. porque é velho, nem é porque é muito nova. Ele sabe todas as coisas. Ele que tem um Não é controle de porque a gente está orando e tem coisas que vêm até muito antes da gente estar esperando, como foi o caso de Maria, e acontece nas nossas vidas, não é verdade? E tenho certeza que na sua vida também, de ser mais imediato. E coisas que sejam mais longas, como foi o de Zacarias. Verdade. E ali chegou para Zacarias essa história, e é claro que ele duvidou. E duvidou pensando nisso, na idade que já estava, na idade que a mulher já estava. Tanto é que ele ficou, mas como assim? E o Viu que as o anjo circunstâncias, fez? né? Ele olhou na hora as circunstâncias. Ele não esperava mais, com certeza ele já tinha esquecido, e na hora, quê? Como assim, né? E duvidou. Agora que eu já sou velho, né? Meio que assim, imagina agora que Já eu já sou passou o velho, tempo. isso vai acontecer. Mas, Verdade. enfim, por conta disso, o anjo Gabriel disse que ele iria emudecer, que ele ia ficar, não ia falar nada. Até né? o dia que acontecesse o que ele estava dizendo, né? É verdade, você vai Até a ficar profecia até se cumprir. acontecer, até o milagre acontecer que ele estava dizendo que ia acontecer. E o interessante é que o Gabriel, o anjo Gabriel, falou para ele, e você vai pôr o nome dessa criança de João. Olha o detalhe, Né? gente. De João. Engraçado, aí vocês veem, né? Que hoje, eu acho interessante que nós temos uma sobrinha que está grávida e já estão numa expectativa de fazer, já ficou frustrada porque fez o primeiro ultrassom e não conseguiu ver o sexo do bebê e papapá. Então, gente, como a gente é ansioso. Né? Nós somos ansiosos. É que a gente diz, é uma geração de muita ansiedade, de muito Verdade. querendo saber logo todas as coisas. E ali o Gabriel já disse, João. Então já disse, vai ser um menino. Não é? Exatamente. Não precisa, a lei era independente, se ia ser o que a gente tem que pedir, né? O que a gente sempre diz, que venha, seja menino ou menina, mas que venha com saúde. Né? É isso que a gente tem que estar nas nossas orações. E não ficar na expectativa, o que é que vai ser e tal. Vai ser o que Deus quiser mandar para a gente. Amém. Né? Então, isso tudo trabalha a nossa ansiedade também. E ali o Senhor já disse, vai ser João, dá o nome de João. E ali ele saiu, e no que ele sai do templo, o interessante é que as pessoas viram que ele demorou muito no templo, muito mais do que o comum, que as pessoas estavam ali em oração. E quando sai, encontra ele mudo. Né? E ele está ali mudo, e as pessoas ficam, mas aí perceberam que ele tinha tido um encontro sobrenatural ali naquele templo. Verdade. Né? E assim se deu que, depois de um certo tempo, né, a Isabel ela deu à luz. Deu à luz ao menino, ao João. Né? E no 5º dia, quando foram circuncidar o menino, né, o João, que isso, a circuncisão é uma prática judia, né? Então aí ele foi e disseram, vai ser como? O nome vai ser Zacarias? Não foi mais ou menos essa história? Vamos Pedro? ler aqui Lucas 1, no 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João, porque o anjo tinha dito, né? E eles eram obedientes. Isso era um hábito muito comum, né? O meu pai era Gerson, o nome do meu irmão mais velho era Gerson. Eu tenho primos que também herdaram o nome dos seus pais. Então isso era muito comum, muito isso, né? Tanto é que no final o nome tinha Júnior,
o filho, Principalmente o primeiro né? filho, né? Sempre colocava o nome, O nome do do pai. Hoje E- não é tão E acontece até que às vezes até o neto também, né? É. Que aí também coloca o nome do neto. Tem pessoas, E ali, naquela época, também era assim. Então vai ser o nome de Zacarias. E quando Isabel disse que não, que ia ser João, aí até perguntaram, mas tem alguém na sua família que se chama João? Tipo assim, para fazer uma homenagem, alguma coisa assim. Ela disse, não, vai se chamar João. Por que não coloca Zacarias, que é o nome do pai? Ficou ali insistindo, mas era uma promessa. Deus tinha dito, né, que ia Ia ser chamar João. João. E eles eram obedientes. Isso mostra muito a obediência deles. Porque eles já estavam com o menino ali, né? Já tinha nascido João. Eles podiam ter mudado o nome. Mas isso mostra a Obediência, gente, é o obediência deles, compromisso né? Exatamente. Porque eles com creram tudo. e tinha que ser João, né? Eu tenho certeza que ele tinha 1000 nomes na cabeça ali, né? Porque tanto tempo planejando, mas eles eram obedientes, né? E o nome ali tinha que ser João. Pronto. Né? E aí chega e pergunta ao pai, que perguntou a Isabel. Aí vamos tirar a prova com o pai, vamos perguntar a Zacarias. É. Zacarias, e o nome? E Zacarias mudo ainda, Mudo, viu? sem falar nada. Aí Zacarias pediu uma tábuazinha para ele escrever o nome. E aí quando ele pegou que escreveu João, né, ele estava ali confirmando, né, o pedido do anjo, e Isabel já sabia também da história, e ali à mesma hora a boca dele se abriu, né? A língua Ele se falou soltou e ele falou João. Vai E ser o, João. anjo, e o anjo tinha dito que ele ia deixar de ser mudo quando se cumprisse, né? Quando o menino nascesse, quando João nascesse. E foi exatamente isso, assim como ele disse, né, o anjo, Gabriel. E através dessa história toda de Zacarias e Isabel, gente, o que é que a gente traz para nós? Né? O que é que a gente traz para nós? O tempo, ele não é determinante. Né? O nosso tempo Nosso tempo, não é determinante para que o milagre de Deus aconteça nas nossas vidas. é verdade. Por mais tempo que estejamos buscando, estejamos em oração e a gente não vê que a coisa acontece, não vê que aquele milagre que tanto a gente anseia, que aquele sonho, aquele desejo do nosso Não dá mais coração, tempo, não vai dar mais tempo. não vai dar mais tempo, não é agora, e agora já estou ficando velha, que eu não vou mais engravidar. Gente, o tempo de Deus, ele é perfeito. É isso que a gente tem que trazer para a gente. O Senhor é o mesmo dessa história, onde a gente viu que enviou um anjo que fez tudo isso, ele é o mesmo, ele está vivo. Ele age na nossa vida como ele agiu na vida de Zacarias e Isabel. Ele não muda né? nunca, né? Ele não Nunca muda, é imutável. E a gente tem que ter... Agora, qual é a grande diferença? Zacarias e Isabel buscaram incessantemente a presença do A Senhor. presença dele. Buscaram incessantemente. Não saíram dos caminhos do Senhor nem um minuto. Nem um minuto, por Sempre mais fiel ali. pelas lutas que passaram, pelas humilhações que passaram, que eles podiam muito bem se revoltarem. Exatamente. Né? Mas não, passaram e estavam ali, fiéis, obedientes, seguindo conforme o Senhor nos orienta. E a gente, por tão pouco, a gente, como eu falei, vira o rosto contra o às vezes, Senhor. Sérgio, às vezes até uma ansiedade. Às vezes eu vejo assim, que às vezes a gente está tão ansioso querendo uma coisa que o Senhor não dá até a gente tratar aquela ansiedade. Porque ansiedade é o quê? É a gente não confiar no tempo de Deus, né? Porque a gente é ansioso, a gente quer logo. E muitas vezes o Senhor não nos dá, não nos abençoa com certas coisas, porque a gente está muito ansioso, né? A gente tem que esperar no Senhor tranquilo, sentindo paz, confiante que aquilo vai chegar. A gente vê muitas histórias de mulheres, por exemplo, que casam ali, fica muito tempo tomando remédio para não engravidar, e quando tira o remédio, vou ter o bebê esse ano, vou liberar, e não consegue engravidar, né? A gente sabe, eu mesmo sei de várias histórias. E não engravida, e passa 1 ano, e passa 2 anos, e aí não, sou estéril. Faz exames e não é estéril, pode engravidar qualquer momento, mas não consegue engravidar. Por quê? Ansiosa, né? Fica aquela coisa. E muitas até adotam uma criança, ou não, mas quando a gente vê que relaxa, que esquece, não vou ter filho, tal, aí engravida. Quando menos espera, engravida. E a gente vê isso com muita ansiedade das pessoas, Completamente. né? E a gente tem que andar menos ansioso, né, gente? Porque a Eu ansiedade tenho- só faz atrapalhar a vida da gente, com certeza. É bem verdade que não necessariamente os nossos sonhos são os sonhos do Senhor para a nossa vida. Nem todos Não são, né? necessariamente. Verdade. Então, não é que a gente vai estar, um dia vai acontecer. Não. Vai acontecer se os sonhos, dos nossos sonhos, bater com os sonhos do Senhor. Como a gente Amém. vai saber? A gente não sabe.
É A gente verdade. não sabe, né? Porque o Senhor, ele controla o tempo e o nosso destino. É verdade. É o Senhor quem controla o tempo e o nosso destino. Então não somos nós assim, vai acontecer aquilo. Não, se for para ser bênção na tua vida e se estiver no plano de Deus para a sua vida, para mim ou para dela. Não adianta eu estar orando, não é que eu vou deixar de orar, não. Mas pode ser que não aconteça nunca determinada coisa que eu esteja me empenhando extremamente em orar sobre aquilo, mas se não estiver no plano de Deus, não vai acontecer. É verdade. Né? Não vai. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque ele controla o tempo e controla os nossos destinos. Mas para que a gente possa também já ir resumindo, E às para que a vezes, gente já Sérgio, possa ir se porque aproximando Deus do ele tem um final. plano de vida, né, para cada um de nós, né? Ele tem um plano de vida para cada um e todos vão ser cumpridos, né? E às vezes o Senhor ele tá alinhando, né, a gente ao plano dele, porque às vezes a gente não está preparado, né, porque ele sonhou um plano para mim. Mas enquanto eu não estiver alinhada com o plano dele, esse plano não vai ser realizado em minha vida, né? Então, assim, demora. Às vezes é rápido, mas às vezes a gente mesmo atrapalha esse trabalhar de Deus em nossas vidas. A gente mesmo, né? Como a gente acabou de falar, com nossas ansiedades, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de confiança. Então, assim, nada melhor do que a gente realmente estar ali aos pés do Senhor, estar junto dele, não sair da presença dele, né? Estar buscando ele cada vez mais, porque quando a gente estiver alinhado, né, bem alinhadinho ali aos planos dele, ele vai realizar, né, o plano dele para nossas vidas. E as nossas orações, né, batendo ali com a vontade do Senhor, vão ser realizadas. Porque Deus, ele nos ama, né? Ele tem um plano para cada um de nós. E como E quando diz aqui, ó, quando Deus nos alinha, ele pega algo velho e faz gerar algo novo. Então, aquilo que era velho para a gente, aquela oração que a gente fez lá no passado, que a gente já não lembra mais, ele traz para o presente e ele faz algo novo. E ele nos surpreende. O Senhor é expert em nos surpreender. E muitas vezes a gente abre a boca e diz, meu Deus, não acredito. Agora, depois de tantos anos, isso vai acontecer. O Senhor vai fazer isso. Não acredito, Senhor. A gente não acredita. Mas é quando chega, né? É emocionante, mas Deus, ele nos surpreende, gente. E vamos estar prontos, vamos estar preparados para as surpresas do Senhor. Porque grandes coisas ele tem, né? Na nossa vida, na vida de vocês. Mas, para recebermos a resposta de Deus, no tempo de Deus, temos que estar na presença de Deus. Senão você não vai receber resposta nenhuma. Se você não está na presença de Deus, como Zacarias e Isabel estavam, você não vai ter nenhuma. Como o Senhor, né, foi gracioso com Zacarias, né, em se apresentar e anunciar as boas novas a ele, de que ele iria ser pai, né, que toda aquela humilhação que ele passava, né, iria acabar. Isso vai acontecer com a gente também. É verdade. Isso acontece hoje ainda, né? Coisas que a gente está ali na oração, eu digo que se alia com o plano do Senhor. O Senhor pode sim fazer de uma forma ou de outra do impossível, porque nós cremos num Deus do impossível. Verdade. E que num Deus que ele hoje ainda é capaz, hoje, de fazer milagre na minha vida e na sua vida. Verdade, Né? Tantas coisas que a gente ouviu até numa pregação recente, uma coisa tão interessante, e que foi daí que a gente viu também a história de Zacarias e Isabel, de uma coisa assim, que o hoje, ele pode acontecer isso hoje, né? Porque você vê, o próprio Lucas, né, que era médico, ele foi buscar, né, muitas informações em milagres relacionados à medicina. Coisas impossíveis de acontecer. Verdade. Né? Como o caso de Zacarias e Isabel, era praticamente impossível sobre a medicina, porque já era um ventre velho, né? Um útero que talvez não segurasse, um homem que já não tivesse o mesmo vigor, né? E as mesmas forças para gerar filhos, né? Então isso aí a gente vê que milagres eles acontecem o tempo todo. A gente não está querendo muito falar em milagre, mas é impossível a gente dissociar, né, o tempo de Deus com os milagres que esperamos nas nossas vidas, não é? Então fica certo que se Deus quiser hoje ainda
Ele vai fazer o milagre que tanto você anseia, né? Verdade. Hoje ainda, ele vai trazer à existência aquilo que você acha impossível, que não existiria, Verdade. né? Tornar possível o impossível. Isso é função de Deus, isso é o papel grandioso do Senhor. E a gente tem que entender, né? Essa soberania de Deus, Amém. esse poder de Deus, que Ele é capaz hoje de fazer tudo isso, né? Aquilo me deixou tão impactado e que me trouxe forças realmente, de que se Ele quiser é hoje, mas se não for hoje pode ser amanhã ou depois de amanhã, mas enfim, nós temos a esperança no Senhor, Isso. de que isso aconteça. E quando a gente fala, né, em milagre, resposta de oração, a gente mesmo bota um tempo bem grande lá para frente. Ah, vai ser lá na frente. A gente mesmo faz isso, né? Por que não hoje? Pode ser agora. Hoje ainda acontecer aquilo que tanto você quer, não é? Mas não se entristeça se Se não não acontecer hoje. É verdade. Né? Porque eu disse, o Senhor, Tem um tempo, Deus é né? o Senhor do tempo. O tempo dele talvez não seja o hoje. E toda Mas nos promessa, alegremos, porque vamos esperar no Senhor. e toda promessa precisa passar pelo processo de alinhamento, como eu falei, né? Então, assim, Deus está nos alinhando, Deus está nos preparando, está nos moldando para realizar aquilo que Ele sonhou já para nossas vidas, aquilo que já está determinado por Ele para nossas vidas. Enquanto a gente não estiver alinhado, gente, não acontece, né? Amém. Mas que E a gente vamos não chegando desista, realmente né? ao final do nosso programa, mas eu não quero ir embora antes da gente fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para que o Senhor, Ele traga paz ao nosso coração, né? Traga esperança ao nosso coração, traga renovo ao nosso coração. Amém. E cremos que Deus é o mesmo. E no tempo certo, no tempo de Deus, estando nós na presença de Deus, tudo E acontece. que a gente não perca a esperança, né? Não desista. Amém, amém. Sempre crendo ali, né? Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, glórias te damos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu és, Pai, tudo que Tu representas, Senhor Jesus, porque Tu és um renovo, Senhor, nas nossas vidas. Tu derrama, Senhor Jesus, a Tua graça sobre as nossas vidas, mesmo sendo nós, não sendo merecedores, Pai, da Tua graça, do Teu amor, do Teu zelo, do Teu cuidado. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos guia, Tu Amém. nos orienta, Senhor Jesus. Verdade. Mas, Pai, agora em nome do Teu Filho Santo, eu quero te pedir, Senhor Jesus, que Tu não permitas, Pai, que os sonhos dos nossos corações, nossos sonhos, Senhor, eles morram, Pai, por nós estarmos achando que o tempo já passou. Mas que Tu possa estar renovando a esperança no coração de cada um de nós. Amém. Que para Ti não é nada impossível, Senhor. Verdade, Nada é impossível para Nada. Ti, nada chega atrasado nem adiantado. Tudo Tu tens Teu propósito, Senhor. Nós começamos a aprender, a estudar a Tua palavra e a gente vai entendendo como cada peça se encaixa, Pai. Porque Tu és soberano, Senhor Jesus, e a Tua vontade, Pai, é soberano sobre as nossas vidas. És Tu, Senhor Jesus, quem cuida do nosso tempo, quem cuida do nosso destino. Verdade. E é em Ti, Senhor Jesus, que continuemos, Senhor, clamando e buscando, Senhor Jesus, através da Tua graça, da Tua benevolência, Senhor Jesus, as bênçãos para as nossas vidas, Pai. Mas antes de tudo e acima de tudo, Senhor Jesus, temos que estar buscando o abençoador, que és Tu, Jesus. Porque temos que ser gratos, porque só o fato de levantarmos e respirarmos, nós já somos devedores, Pai. Então, muito obrigado, Senhor Jesus. Renova cada vez mais a nossa fé, porque essa fé, Senhor Jesus, que nos faz, como foi a fé de Zacarias, de Isabel, o comprometimento, a obediência dele, que possamos, Senhor, nos espelhar como Zacarias e Isabel, de estarmos firmes no Teu propósito, na Tua casa, edificando a Tua igreja, Amém. Contribuindo na obra da Tua igreja, como Isabel assim fazia, como Zacarias assim fazia, sentindo regozijo, Senhor, e gozo em estar servindo na Tua obra, como Zacarias ali foi, com toda a honra, fazer aquela queima daquele incenso. Não precisamos estar queimando incenso, mas precisamos estar na Tua casa, no Teu templo, edificando a Tua igreja e trabalhando na Tua obra e fazendo, Senhor Jesus, que Teu reino se expanda aqui na terra. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, porque temos livre acesso a Ti. E muito obrigado que podemos, Senhor, confiar em Ti e esperar em Ti. Amém. Muito obrigado, Senhor. Seja com cada um de nós,
Visita cada lar que está aqui nos assistindo, Senhor. Sonda o coração de cada uma dessas pessoas e traz alegria e esperança a cada um deles, Pai. Que não há problemas que Tu não possas resolver. Então, em nome de Teu Filho Santo, nós Te entregamos cada uma dessas pessoas, como a nós também, Senhor Jesus, estamos reverenciando a Ti e somos gratos por mais essa noite. Em nome do Teu Filho Santo. Amém. Gente, e tudo que a gente faz para Deus, Ele nos recompensa. A gente não merece, mas o Senhor, Ele é fiel. E quando chega a hora, quando chega o tempo, Ele bota para quebrar. Quem foi João? João veio para anunciar a vinda do nosso Jesus, o Salvador do mundo, o Messias, o grande Messias. Vê como valeu a pena, vê que privilégio, que honra para Isabel e Zacarias. Tem um filho que veio anunciar a chegada do Mestre, né? Olha A que chegada do Salvador grandeza, do mundo. né? Que grandeza! Então pode demorar, mas vai chegar. E quando chegar, você vai olhar para trás e vai dizer como valeu a pena esperar. Amém? Deus E não abençoe. questione a demora nas respostas das suas orações. Vai valer a pena, gente. Vai Amém? valer a pena. Espera que Amém. essas respostas todas virão. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir. Boa noite. Boa noite. E o grande dia haverá de chegar.